Graça e paz, seja bem-vindo ao canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje damos início à série O Arrebatamento e seus eventos. Tema de hoje, o ladrão da noite, que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:2. Vamos aprender sobre a volta de Cristo nas nuvens. Se não quer perder nenhum episódio da série, nos abençoe se inscrevendo em nosso canal e ative as notificações, e deixa seu like para nos fortalecer. Todos os dias ao 12h15, um episódio novo para você. O arrebatamento. O ladrão da noite. Neste vídeo, falaremos sobre a vinda de Jesus, que será como ladrão à noite. Essa é uma expressão bíblica que se refere à vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Essa é uma das doutrinas mais importantes da fé cristã, ao revelar o destino final dos que creem e dos que não creem em Jesus. Veremos o que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto, e como devemos nos preparar para esse dia. Antigo e no Novo Testamento, e que se refere ao dia em que Deus intervirá na história humana de forma decisiva e definitiva. Esse dia será marcado por dois eventos principais: o arrebatamento da igreja e o juízo final. O arrebatamento da igreja é o momento em que Jesus voltará para buscar os seus fiéis, tanto os que estiverem vivos como os que já morreram. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4:16 e 17: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Esse será um momento de grande alegria e glória para os que amam e esperam Jesus. Eles serão transformados em corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus, e estarão para sempre com Ele. O juízo final é o momento em que Jesus julgará todas as pessoas que já viveram na terra, segundo as suas obras. A Bíblia diz em Apocalipse 20:11-15: viu um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados conforme o que haviam feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Cada um foi julgado conforme o que havia feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Esse será um momento de grande terror e condenação para os que rejeitam e desprezam Jesus. Eles serão lançados na ira de Deus e no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia nos ensina que a vinda de Jesus será precedida por sinais que indicarão a proximidade do fim dos tempos. Alguns desses sinais são guerras, fomes, pestes, terremotos, falsos profetas, apostasia, aumento da iniquidade, perseguição aos cristãos, pregação do Evangelho a todas as nações. Mateus 24:3-14. Esses sinais são como as dores de parto, que vão aumentando em intensidade e frequência até o nascimento do bebê. Assim também os sinais vão aumentando até a vinda de Jesus. No entanto, esses sinais não nos permitem saber o dia e a hora exatos da vinda de Jesus, pois eles podem se estender por um longo período. Por isso, Jesus disse: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24:36. Ele também disse: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24,
42 ao 44. A expressão ladrão à noite indica que a vinda de Jesus será inesperada, repentina e surpreendente. Assim como um ladrão não avisa quando invadirá uma casa, Jesus não anunciará a sua chegada com antecedência, ele virá em um momento que muitos não estarão esperando, e pegará de surpresa aqueles que estiverem despreparados. Portanto, devemos estar sempre vigilantes e preparados para a vinda de Jesus, não podemos nos deixar levar pela indiferença, pela incredulidade, pelo conformismo com o mundo ou pelo pecado. Devemos viver de maneira santa, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2, 1 ao 13. Devemos também aproveitar as oportunidades para anunciar o Evangelho e alertar as pessoas sobre o juízo vindouro. Devemos estar prontos para dar conta da nossa vida diante do Senhor, que nos julgará segundo as nossas obras. 2 Coríntios 5, 10. Que possamos estar preparados para a vinda de Jesus, que será como ladrão à noite. O arrebatamento. Segundo a Bíblia. O arrebatamento é um evento escatológico que se refere à crença de que os cristãos fiéis serão levados da terra para o céu por Jesus Cristo, antes ou durante a grande tribulação. Essa doutrina é baseada em algumas passagens bíblicas, como 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 1 Coríntios 15, 51 ao 52 e Apocalipse 3, 10. Existem diferentes interpretações sobre o momento, o modo e o propósito do arrebatamento, mas a maioria dos cristãos concorda que ele será um evento glorioso e sobrenatural, que marcará o início da segunda vinda de Cristo. Exploraremos alguns aspectos do arrebatamento segundo a Bíblia, como: quem será arrebatado? Como será o arrebatamento? Quando será o arrebatamento? Por que o arrebatamento é importante? A Bíblia ensina que todos os que creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador serão arrebatados. Isso inclui os cristãos que já morreram e os que estiverem vivos na ocasião do arrebatamento. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Portanto, o arrebatamento será uma reunião de todos os santos de todas as épocas, que formam a Igreja de Cristo. Eles receberão corpos glorificados e incorruptíveis, semelhantes ao de Cristo ressurreto. 1 Coríntios 15, 51 ao 53, Filipenses 3, 20 e 21, eles também serão livres da presença e do poder do pecado, e entrarão na plenitude da salvação. Romanos 8, 23, de Efésios 1, 13 e 14. Como será o arrebatamento? O arrebatamento será um evento repentino e surpreendente, que acontecerá em um piscar de olhos. Paulo disse aos Coríntios: escutem, eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. O arrebatamento também será um evento visível e audível, que será acompanhado de sinais celestiais. A Bíblia diz que haverá a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 16. Além disso, Jesus disse que sua vinda será como um relâmpago que brilha de um lado ao outro do céu. Mateus 24, 27.
Ele também disse que todos os povos da terra se lamentarão quando virem o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 30. O arrebatamento ainda será um evento triunfal e jubiloso, que expressará a vitória de Cristo sobre a morte e o diabo. A Bíblia diz que haverá um grande grito de vitória por parte do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16, também diz que haverá uma grande multidão no céu louvando a Deus pelo seu poder e salvação. Apocalipse 7, 9 ao 12, e ainda diz que haverá uma grande ceia das bodas do Cordeiro, onde os santos se alegrarão com o seu noivo celestial. Apocalipse 19, 6 ao 9. Quando será o arrebatamento? A Bíblia não revela a data exata do arrebatamento, mas afirma que ele acontecerá antes do dia do Senhor, sendo o período de juízo e ira de Deus sobre o mundo ímpio, conhecido como a Grande Tribulação. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11, Apocalipse 6 e 18. Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora da sua vinda, nem mesmo os anjos no céu, mas somente o Pai. Mateus 24, 36. Ele também disse que sua vinda será como nos dias de Noé e de Ló, quando as pessoas estavam vivendo normalmente, sem se importar com Deus, até que veio o dilúvio e o fogo. Mateus 24, 37 ao 39, Lucas 17, 26 ao 30. Por isso, a Bíblia nos exorta a vigiar e orar, para não sermos pegos desprevenidos pelo arrebatamento. Mateus 24, 42 ao 44, Lucas 21, 34 ao 36, ela também nos incentiva a esperar e amar a vinda do Senhor ao haver uma coroa de justiça reservada para os que assim fazem. 2 Timóteo 4, 8. Tito 2, 11 ao 14, e ainda nos anima a consolar mutualmente com a esperança do arrebatamento, ao significar que estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 18, João 14, 1 ao 3. Por que o arrebatamento é importante? O arrebatamento é importante porque ele revela o amor e a fidelidade de Deus para com os seus filhos. Ele mostra que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 9, Romanos 5, 9. Ele também mostra que Deus cumprirá todas as suas promessas e profecias, e que ele é soberano sobre a história e o futuro. Isaías 46, 9 e 10, Apocalipse 22, 6 e 7. O arrebatamento é importante porque ele prepara os santos para o retorno glorioso de Cristo à terra. Ele nos livra da tribulação que virá sobre o mundo, e nos leva para o céu, onde receberemos nossas recompensas e participaremos do julgamento das obras. Apocalipse 3, 10, 2 Coríntios 5, 10. Ele também nos transforma à imagem de Cristo, e nos capacita a reinar com ele na sua vinda. 1 João 3, 2, Apocalipse 20, 4 ao 6. O arrebatamento é importante porque ele anuncia o fim dos tempos e o início da eternidade. Ele marca o fim da era da graça e o início da era do reino. Ele também marca o fim da dispensação da igreja e o início da dispensação de Israel. Ele ainda marca o fim do mistério da iniquidade e o início do mistério da piedade. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 1 Timóteo 3, 16. O arrebatamento é um dos eventos mais esperados e maravilhosos da história da salvação. Ele é a manifestação da graça e do poder de Deus em favor dos seus escolhidos. Ele é a garantia da nossa redenção completa e da nossa glorificação eterna. Ele é a antecipação da nossa união perfeita e da nossa comunhão plena com Cristo. Ele é a motivação da nossa santidade e da nossa fidelidade ao Senhor. Você está pronto para o arrebatamento? Você tem certeza da sua salvação em Cristo? Você tem vivido segundo a vontade de Deus? Você tem ansiado pela vinda do Senhor? Que Deus nos ajude a estar preparados para esse grande dia. A vinda do Filho do Homem.
A Bíblia nos revela que Jesus Cristo, o Filho de Deus, virá novamente à Terra para julgar os vivos e os mortos, e para estabelecer o seu reino eterno. Mas como será essa vinda? Quando acontecerá? Quem estará preparado para recebê-lo? Essas são perguntas que muitos cristãos fazem, e que podemos encontrar algumas respostas nos versículos que analisaremos a seguir. Em Lucas 17, 34 e 35, Jesus diz: Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado, e outro será deixado, 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada, e outra será deixada. Esses versículos nos mostram que a vinda de Jesus será repentina e inesperada, e que haverá uma separação entre os que pertencem a Ele e os que não pertencem, não importa se as pessoas estão dormindo, trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa. Quando Jesus vier, Ele levará consigo os que são seus, e deixará os que não são. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, Paulo confirma essa ideia, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse versículo nos ensina que a vinda de Jesus será acompanhada de sinais celestiais, como um alarido, uma voz de arcanjo e uma trombeta. Além disso, nos diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, os que morreram na fé em Jesus terão prioridade na sua vinda. Eles receberão corpos glorificados e incorruptíveis, e se unirão aos que estiverem vivos em Cristo. Em Apocalipse 4, 1, João relata uma visão que teve do céu. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvirá falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Esse versículo nos indica que a vinda de Jesus será também uma porta aberta no céu, pela qual os salvos entrarão na presença de Deus. Eles serão arrebatados da terra e subirão ao céu, onde verão a glória de Deus e as coisas que Ele preparou para os que o amam. Em Mateus 16, 28, Jesus afirma: Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Esse versículo nos revela que a vinda de Jesus será também a manifestação do seu reino. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e estabelecerá o seu domínio sobre toda a criação. Alguns dos discípulos de Jesus tiveram um vislumbre desse reino na transfiguração de Jesus, no monte. Mateus 17, 1 a 8, mas todos os salvos verão a plenitude desse reino, quando Jesus vier. Em Lucas 17, 24, Jesus compara sua vinda com um relâmpago, porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Esse versículo nos ensina que a vinda de Jesus será visível e universal, todos verão a sua glória e o seu poder, desde um extremo ao outro do céu. Ninguém poderá ignorar ou negar a sua vinda, pois será evidente e incontestável. Em Marcos 13, 32, Jesus declara: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Esse versículo nos adverte que a vinda de Jesus é imprevisível. Ninguém sabe o dia nem a hora em que Ele virá, nem mesmo os anjos, nem o próprio Filho, mas somente o Pai. Por isso, não devemos nos deixar enganar por falsos profetas ou falsos mestres que afirmam saber o tempo da sua vinda. Eles são mentirosos e enganadores, e não devemos segui-los. Em Mateus 25, 13, Jesus aconselha: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse versículo nos exorta a estar preparados para a sua vinda. Não sabemos quando ele virá, mas sabemos que ele virá, por isso, devemos vigiar, ou seja, estar atentos, alerta e prontos para
recebê-lo, devemos viver conforme a sua vontade, obedecendo aos seus mandamentos e servindo ao seu reino. Devemos também anunciar o seu evangelho, convidando outros a se arrependerem dos seus pecados e a crerem em Jesus como Salvador e Senhor. Em João 14, 2 e 3, Jesus promete: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Esse versículo nos consola com a esperança da sua vinda. Jesus foi para o céu, mas não nos deixou órfãos. Ele preparou um lugar para nós na casa do Pai, onde há muitas moradas. Ele voltará para nos buscar e nos levar para junto dele, onde estaremos para sempre em sua presença. A vinda do Filho do Homem é uma das doutrinas mais importantes e mais esperadas pelos cristãos. Ela é a consumação da nossa salvação e da nossa fé. Ela é a vitória definitiva de Jesus sobre o pecado, a morte e o diabo. Ela é a glória de Deus manifesta em toda a sua plenitude. Mas como estamos nos preparando para essa vinda? Estamos vigilantes ou distraídos? Estamos fiéis ou infiéis? Estamos esperançosos ou desanimados? Estamos anunciando ou escondendo? Que Deus nos ajude a viver cada dia como se fosse o último, e cada momento como se fosse o primeiro. Que Deus nos encha de graça e de paz, enquanto aguardamos a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2, 13, Amém. Amanhã vamos falar do surgimento do Anticristo, das suas mentiras, das falsas profecias, dos sinais milagrosos, que vai enganar até os justos. Então não perca tempo, se inscreva, deixa seu like, o surgimento do Anticristo. Amanhã neste mesmo canal, às 12h15, Deus e nós esperamos por você. Graça e paz, seja bem-vindo ao canal, Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje o segundo episódio, o surgimento do Anticristo após o arrebatamento, da série O Arrebatamento e seus eventos. O falso profeta, a besta, e os milagres, é simplesmente tremendo. E nós abençoe, inscreva em nosso canal, deixe seu like para nos fortalecer. O surgimento do Anticristo. Olá, amigos do canal. Hoje falaremos sobre um assunto muito importante e atual, o Anticristo. Quem é ele? Como podemos identificá-lo? Como podemos nos proteger de sua influência? Veremos o que a Bíblia nos ensina sobre esse tema. O Anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Ele também nega o Pai, que enviou o Filho para nos salvar. Ele é o inimigo de Deus e dos cristãos, que tenta enganar e destruir os que creem em Jesus. Veja o que dizem esses versículos. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o Anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João 2, 22. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. 1 João 4, 3. Filhinhos, é já a última hora, e, como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João 2, 18. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o Anticristo. 2 João 1, 7. O Anticristo não é apenas uma pessoa,
mas também um espírito, uma atitude e um sistema de pensamento que se opõe a Cristo e à sua verdade. Ele já está no mundo desde os tempos dos apóstolos, e se manifesta de várias formas ao longo da história. Ele pode usar falsos profetas, falsos mestres, falsas religiões, falsas doutrinas, falsos milagres e até mesmo falsos cristãos para enganar as pessoas e afastá-las de Deus. Mas a Bíblia também nos fala de um anticristo específico que surgirá nos últimos dias, antes da segunda vinda de Cristo. Ele será um líder político e religioso que terá grande poder e autoridade sobre as nações. Ele se exaltará acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, e se assentará no templo de Deus, fingindo ser Deus. Ele fará aliança com o dragão, Satanás, e com a besta, um sistema mundial maligno, e receberá adoração e lealdade de muitos. Ele perseguirá os santos de Deus e fará guerra contra eles. Ele fará grandes sinais e prodígios para enganar até os escolhidos, se possível for. Veja o que dizem esses versículos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, 24. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de modo que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Como podemos nos proteger do anticristo e de seu engano? A Bíblia nos dá algumas orientações. Permanecer na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade que nos liberta do erro e da mentira. Ela nos revela quem é Cristo, quem é o Pai e quem somos nós em Cristo. Ela nos ensina a discernir os espíritos e a rejeitar os falsos ensinos. Ela nos fortalece na fé e na esperança. Ela nos prepara para a vinda do Senhor e para o seu reino. Devemos ler, estudar, meditar, memorizar e praticar a palavra de Deus todos os dias. Permanecer no amor de Deus. O amor de Deus é o vínculo que nos une a Ele mutualmente. Ele nos faz filhos de Deus e irmãos em Cristo. Ele nos enche de alegria e paz. Ele nos capacita a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele nos impede de amar o mundo e as coisas que há no mundo. Ele nos faz vencer o maligno. Devemos viver no amor de Deus e expressá-lo em palavras e ações. Permanecer na unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo é o selo que nos identifica como pertencentes a Deus. Ela nos dá sabedoria e entendimento para conhecer a Deus e a sua vontade. Ela nos guia em toda a verdade e nos lembra de tudo o que Cristo nos ensinou. Ela nos enche de poder e autoridade para testemunhar de Cristo e resistir ao inimigo. Ela nos dá dons e frutos para edificar a igreja e glorificar a Deus. Devemos ser cheios do Espírito Santo e andar no Espírito. Concluindo, o anticristo é uma realidade presente e futura que devemos conhecer e combater, mas não devemos ter medo dele, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus Cristo é o verdadeiro Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele já venceu o anticristo na cruz, e voltará em breve para julgá-lo e destruí-lo. Somos do Senhor, e Ele nos guardará até aquele dia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O surgimento do anticristo. Após o arrebatamento. Você sabe o que é o arrebatamento? É o momento em que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, formada por todos os que creram nele como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que nesse dia,
os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados juntamente com eles, para encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Esse será um dia glorioso para os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 8. Mas o que acontecerá com aqueles que ficarem na terra? Infelizmente, eles terão que enfrentar um período de grande tribulação, onde haverá guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguições e muitos outros males. A Bíblia diz que esse período durará 7 anos, divididos em 2 partes de 3 anos e meio cada. Daniel 9, 27. Na primeira parte, surgirá um líder mundial que prometerá paz e segurança para as nações. Ele fará uma aliança com Israel, permitindo a reconstrução do templo em Jerusalém. Daniel 9, 27. Esse líder é o Anticristo, o inimigo de Deus e dos seus santos. 1 João 2, 18. O Anticristo será um homem carismático, inteligente e poderoso. Ele terá o apoio de um falso profeta, que fará sinais e maravilhas para enganar as pessoas e levá-la a adorar o Anticristo. Apocalipse 13, 11 ao 15. A Bíblia diz que ele receberá uma ferida mortal na cabeça, mas será curado milagrosamente, causando admiração no mundo inteiro. Apocalipse 13, 3. Ele também exigirá que todos recebam uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Essa marca é o número da besta, sendo 666. Apocalipse 13, 16 ao 18. Quem receber essa marca estará condenado à ira de Deus e ao tormento eterno. Apocalipse 14, 9 ao 11. Na segunda parte da tribulação, o Anticristo mostrará a sua verdadeira face. Ele romperá a aliança com Israel e se assentará no templo, declarando-se Deus e exigindo adoração exclusiva. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 4. Ele perseguirá e matará todos os que não se submeterem a ele, especialmente os judeus e os cristãos. Apocalipse 13, 7. Ele também entrará em guerra contra as nações que se opuserem ao seu domínio. Apocalipse 17, 12 ao 14. A Bíblia diz que ele se reunirá com os seus aliados no Vale de Megido, conhecido como Armagedon, para enfrentar o exército do Senhor. Apocalipse 16, 16. Mas o Anticristo não prevalecerá contra Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo voltará com os seus santos para derrotar o Anticristo e o falso profeta, lançando-os no lago de fogo. Apocalipse 19, 19 e 20. Ele também prenderá Satanás por 1000 anos, estabelecendo o seu reino de justiça e paz na terra. Apocalipse 20, 1 ao 6. Nesse reino, os fiéis reinarão com Cristo e desfrutarão da sua presença e da sua glória. Apocalipse 20, 4 ao 6. Depois disso, haverá o juízo final, onde todos os mortos serão ressuscitados e julgados segundo as suas obras. Os que não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo com Satanás. Apocalipse 20, 11 ao 15. Mas os que forem salvos por Cristo herdarão a vida eterna no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21, 1 ao 7. Nesse lugar, não haverá mais morte, nem dor, nem choro, nem pecado, haverá apenas alegria, paz e amor. Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos e habitará conosco para sempre. Apocalipse 21, 13 e 4. Esse é um resumo do que a Bíblia ensina sobre o surgimento do Anticristo após o arrebatamento. É um assunto sério e urgente, pois não sabemos quando essas coisas acontecerão. Por isso, devemos estar preparados para encontrar o Senhor a qualquer momento. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso hoje mesmo. Ele é o único caminho para Deus e para a salvação. João 14, 6. Ele morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, garantindo a sua vitória sobre a morte e o inferno. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Ele te ama e te chama para segui-lo. Não endureça o seu coração, arrependa-se dos seus pecados e creia nele.
Ele te dará a paz que você precisa e a esperança que você procura. Ele te dará a vida eterna. João 3:16. O que acontecerá nos 3 primeiros anos? Você sabe o que é o anticristo? É o líder mundial que surgirá após o arrebatamento da igreja, sendo o momento em que Jesus Cristo voltará para buscar quais creram nele como seu Senhor e Salvador. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. O anticristo será o inimigo de Deus e dos seus santos, e terá o apoio de um falso profeta, que fará sinais e maravilhas para enganar as pessoas e levá-las a adorar o anticristo. 1 João 2:18, Apocalipse 13:11 ao 15. A Bíblia diz que o anticristo fará muitas coisas nos 3 primeiros anos da tribulação, sendo período de 7 anos onde haverá guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguições e muitos outros males. Daniel 9:27, Mateus 24:21. Veremos algumas delas. Ele fará uma aliança com Israel, permitindo a reconstrução do templo em Jerusalém. Essa aliança será uma falsa paz, pois romperá depois de 3 anos e meio. Daniel 9:27, Apocalipse 11:1 e 2. Ele conquistará muitas nações e se tornará o governante supremo do mundo. Ele terá autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Daniel 7:23 ao 25, Apocalipse 13:7 e 8. Ele receberá uma ferida mortal na cabeça, mas será curado milagrosamente, causando admiração no mundo inteiro. Essa ferida será uma imitação da morte e ressurreição de Cristo. Apocalipse 13:3, 2 Tessalonicenses 2:9. Ele exigirá que todos recebam uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Essa marca é o número da besta, sendo 666. Quem receber essa marca estará condenado à ira de Deus e ao tormento eterno. Apocalipse 13:16 ao 18, Apocalipse 14:9 ao 11. Essas são algumas das coisas que o anticristo fará nos 3 primeiros anos da tribulação. Ele se mostrará como um salvador do mundo, mas, na verdade, será um destruidor das almas. Ele se oporá a Deus e a tudo o que é bom. Ele perseguirá e matará os que não se submeterem a ele, especialmente os judeus e os cristãos. Apocalipse 12:17, Apocalipse 20:4. Mas o anticristo não prevalecerá contra Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo voltará com os seus santos para derrotar o anticristo e o falso profeta, lançando-os no lago de fogo. Apocalipse 19:19 e 20. Ele também prenderá Satanás por 1000 anos, estabelecendo o seu reino de justiça e paz na terra. Apocalipse 20:1 ao 6. Depois disso, haverá o juízo final, onde todos os mortos serão ressuscitados e julgados segundo as suas obras. Os que não estiverem inscritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo com Satanás. Apocalipse 20:11 ao 15. Mas os que forem salvos por Cristo herdarão a vida eterna no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21:1 ao 7. Esse é um resumo do que a Bíblia ensina sobre o que o anticristo fará nos 3 primeiros anos da tribulação. É um assunto sério e urgente, pois não sabemos quando essas coisas acontecerão. Por isso, devemos estar preparados para encontrar o Senhor a qualquer momento. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima. Graça e paz. Essa é a série O Arrebatamento e as suas profecias segundo a Bíblia. Amanhã neste mesmo horário, neste mesmo canal às 12h15. Amanhã vamos para o 3º episódio, a marca da besta, a sua imagem, seus adoradores, e a sua prisão. É simplesmente chocante o que está por vir, só Deus para nos salvar. Então inscreva-se no nosso canal e ative as notificações no sininho, para não perder nenhum episódio, e dê o seu like para nos fortalecer.
Graça e paz, seja bem-vindo ao canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje é o terceiro episódio da série Arrebatamento e suas profecias. Hoje vamos falar da besta, sua marca, sua adoração e sua prisão. É impactante o que o final dos tempos nos espera. Prepara-se para algo terrível que vai acontecer. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum episódio da série, e dê o seu like para nos fortalecer e a palavra de Deus chegar em mais pessoas. A marca da besta. O que significa marca da besta? Em Apocalipse 13 ao 16. O livro de Apocalipse é um dos mais misteriosos e fascinantes da Bíblia. Nele, encontramos diversas visões proféticas sobre o fim dos tempos e o destino da humanidade. Uma dessas visões é a da marca da besta, um sinal que seria imposto a todos os habitantes da Terra, sob pena de morte ou exclusão econômica. Mas o que é essa marca? Quem é a besta? E como podemos evitar cair nessa armadilha? Tentaremos responder a essas perguntas, com base nos textos bíblicos e na interpretação de alguns estudiosos. A besta e o dragão. Em Apocalipse 13, o apóstolo João descreve duas bestas que surgem do mar e da terra. Respectivamente, a primeira besta é semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão. Ela recebe o poder, o trono e a autoridade do dragão, identificado como Satanás em Apocalipse 12, 9. Essa besta sofre uma ferida mortal em uma de suas cabeças, mas se recupera milagrosamente, causando admiração no mundo inteiro. Ela blasfema contra Deus e faz guerra contra os santos, tendo domínio sobre todas as nações por 42 meses. A segunda besta é semelhante a um cordeiro, mas fala como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Ela também realiza grandes sinais e prodígios, enganando os que habitam na terra. Ela ordena que se faça uma imagem da primeira besta, e lhe dá fôlego para poder falar e matar os que não a adorem. A marca da besta. É nesse contexto que surge a marca da besta. Vejamos o que diz Apocalipse 13, 16, 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Esses versículos nos revelam algumas características da marca da besta. Ela é universal, afeta todos os tipos de pessoas, sem distinção de classe social ou condição. Ela é imposta. Não se trata de uma escolha voluntária, mas de uma coerção exercida pela segunda besta. Ela é localizada, aparece na mão direita ou na testa das pessoas, lugares que simbolizam as ações e os pensamentos humanos. Ela é econômica, impede que os que não a possuem possam comprar ou vender, ou seja, participar do sistema comercial do mundo. Ela é identificadora, representa o nome ou o número da primeira besta, sendo número de um homem, 666. O significado da marca da besta. Mas o que significa essa marca? Qual é o seu propósito? E como podemos interpretá-la à luz da nossa realidade atual? A
Há diversas opiniões sobre esse assunto, mas podemos destacar algumas linhas principais de interpretação. Uma interpretação histórica. Entende que a marca da besta se refere a algum acontecimento ou personagem do passado, especialmente do Império Romano, que era o contexto do autor do Apocalipse. Nessa perspectiva, a primeira besta seria uma figuração do imperador romano ou do próprio império, que perseguia os cristãos e exigia sua adoração. A segunda besta seria uma alusão ao culto imperial ou aos falsos profetas que apoiavam o sistema romano. A marca da besta seria um símbolo de lealdade ao império ou ao imperador, que poderia ser expresso por meio de um certificado, uma moeda, um selo ou uma inscrição. O número 666 seria um código para identificar o nome de algum imperador, como Nero ou Domiciano. Usando a técnica da gematria, que atribui valores numéricos às letras do alfabeto, assim, a mensagem do Apocalipse seria um alerta para os cristãos da época não se conformarem com o mundo e resistirem à opressão romana, mantendo-se fiéis a Deus e ao Cordeiro. Uma interpretação futurista. Entende que a marca da besta se refere a algum acontecimento ou personagem do futuro, especialmente do fim dos tempos, que ainda não se cumpriu. Nessa perspectiva, a primeira besta seria uma figuração do Anticristo, um líder político e religioso que surgiria no final da história, enganando e dominando o mundo inteiro. A segunda besta seria uma alusão ao falso profeta, um aliado do Anticristo que realizaria milagres e promoveria a adoração da primeira besta. A marca da besta seria um sinal literal e visível na mão ou na testa das pessoas, que indicaria sua submissão ao Anticristo e sua rejeição a Deus. Esse sinal poderia ser um chip, um código de barras, um microchip ou uma tatuagem. O número 666 seria o número literal do nome do Anticristo, que seria revelado no tempo certo. Assim, a mensagem do Apocalipse seria uma profecia para os cristãos do futuro não se deixarem enganar pelo Anticristo e pelo falso profeta, permanecendo leais a Deus e ao Cordeiro. Uma interpretação simbólica. Entende que a marca da besta se refere a uma realidade espiritual e moral que transcende o tempo e o espaço, podendo se manifestar em diferentes épocas e contextos. Nessa perspectiva, a primeira besta seria uma figuração de qualquer sistema político, econômico ou religioso que se opõe a Deus e à sua vontade, que exerce poder e influência sobre as nações. A segunda besta seria uma alusão a qualquer ideologia, filosofia ou movimento que apoia e legitima esse sistema, seduzindo e iludindo as pessoas com falsas promessas e sinais. A marca da besta seria um sinal simbólico e invisível na mão ou na testa das pessoas, que representaria sua adesão a esse sistema e sua apostasia de Deus. Esse sinal poderia ser expresso por meio de atitudes, palavras ou pensamentos que negam ou contradizem os valores do reino de Deus. Número da perfeição divina. Assim, a mensagem do Apocalipse seria um chamado para os cristãos de todas as épocas não se conformarem com o mundo e combaterem as obras das trevas. O número 666 seria o número simbólico da imperfeição humana, que contrasta com o número 777, sendo o vivendo em santidade e obediência a Deus e ao Cordeiro. A consequência da marca da besta. Independentemente da interpretação que adotamos, o fato é que a marca da besta tem uma consequência terrível para os que a recebem. Vejamos o que diz Apocalipse 14, 9 a 11. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso. Nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que
receber o sinal do seu nome. Esses versículos nos mostram que os que aceitam a marca da besta estão sujeitos à ira de Deus, derramada sobre eles sem misericórdia. Eles sofrem um castigo eterno no lago de fogo e enxofre, onde são atormentados. A adoração à besta. A Bíblia diz que esses adoradores da imagem da besta sofrerão a ira de Deus, que será derramada em taças sobre a terra, causando pragas, dores e tormentos. Mas quem é essa besta e qual é a sua imagem? E como podemos evitar receber a sua marca? A besta é uma figura profética que representa um sistema de governo mundial que se alia com uma. A besta é uma figura profética que representa um sistema de governo mundial que se alia com uma falsa igreja para enganar e perseguir os fiéis de Deus. Ela surge do mar, Quena. Bíblia simboliza as nações e povos do mundo, Apocalipse 13, 1. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres, que indicam as diferentes fases históricas e políticas desse poder. Apocalipse 17, 9 ao 12. Ela também tem o nome de blasfêmia em suas cabeças, mostrando seu caráter de oposição a Deus e a sua lei. Apocalipse 13, 5 e 6. Ela recebe o seu poder, trono e autoridade do dragão, que é Satanás, o inimigo de Deus. Apocalipse 12, 9. A imagem da besta é uma cópia ou imitação da besta, criada pelos habitantes da terra por influência de outra besta que surge da terra, que representa um poder religioso falso que age como profeta da primeira besta. Apocalipse 13, 11 ao 15. Essa imagem tem vida e fala, e ordena que todos os que não adoram a primeira besta sejam mortos. Ela também faz com que todos recebam uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém pode comprar ou vender. Apocalipse 13, 16 e 17. Essa marca é um sinal de lealdade e submissão à besta e à sua imagem, e também de desobediência e rebeldia contra Deus e o seu mandamento. Apocalipse 14, 12. Como podemos evitar receber a marca da besta? A Bíblia nos dá a resposta em Apocalipse 14, 1 ao 5, onde vemos um grupo de 144.000 pessoas em pé no Monte Sião com o Cordeiro, sendo Jesus Cristo. Eles têm o nome do Pai e do Cordeiro escrito em suas testas, o que significa que eles pertencem a Deus e ao seu Filho, que guardam os seus mandamentos. Apocalipse 14, 12. Eles também cantam um cântico novo diante do trono de Deus, que ninguém mais pode aprender, pois eles são os únicos redimidos da terra. Eles são os primeiros frutos para Deus, e para o Cordeiro, e não tem mácula diante do trono de Deus. Portanto, para não recebermos a marca da besta, precisamos seguir o exemplo desses 144.000 fiéis, que se mantêm puros e santos diante de Deus, que obedecem aos seus mandamentos, com fé em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, que proclamam as boas novas do Evangelho eterno a todo o mundo. Apocalipse 14, 6 e 7. Assim, estaremos preparados para enfrentar os tempos finais com coragem e esperança, sabendo que Deus nos protegerá das pragas da sua ira, e nos dará a vitória sobre a besta, a sua imagem e a sua marca. Apocalipse 15, 2 ao 4. A prisão da besta. A prisão da besta é um evento profético que acontecerá na segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele derrotará o anticristo e o falso profeta, o qual são os líderes do sistema mundial maligno que enganará muitas nações. O livro de Apocalipse nos diz que esses dois personagens serão lançados vivos no lago de fogo, o qual é a segunda morte. Veja o que dizem. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou-os, que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram
lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 20. Esse versículo nos mostra que a besta e o falso profeta serão julgados e condenados por Deus, sem terem direito a um julgamento justo ou a uma defesa. Eles serão lançados no lago de fogo, o qual é o destino de todos os ímpios e rebeldes contra Deus. Lago de fogo é um lugar de tormento eterno, onde não há descanso nem esperança. Mas o que acontecerá com Satanás, o qual é o verdadeiro inimigo por trás da besta e do falso profeta? Ele será preso por 1000 anos, durante o período do reino milenar de Cristo na terra. Veja o que diz, Apocalipse 20, 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse versículo nos mostra que os santos que foram fiéis a Deus e resistiram à besta e ao seu sistema serão ressuscitados e reinarão com Cristo na terra. Eles terão parte na primeira ressurreição, o qual é a ressurreição dos justos. Eles serão recompensados por sua fidelidade e coragem, e terão autoridade para julgar as nações. Mas onde está Satanás nesse tempo? Ele está preso no abismo, as quais são um lugar de confinamento e restrição. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, 1 ao 3. Esses versículos nos mostram que Satanás será impedido de agir na terra durante os 1000 anos do reino de Cristo. Ele não poderá mais tentar, acusar ou enganar as pessoas. Ele será selado no abismo, sem poder sair ou se comunicar. Ele será humilhado e derrotado. Essa é a prisão da besta, um evento glorioso que revela o triunfo de Deus sobre o mal, mas essa não é a última palavra sobre Satanás. Ele ainda terá uma última chance de se rebelar contra Deus, depois dos 1000 anos. Irmãos em Cristo, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem sobre a prisão da besta, que ela tenha aumentado a sua fé e a sua esperança no Senhor, que vocês possam se preparar para a vinda de Cristo, vivendo em santidade e obediência à sua palavra. Que vocês possam resistir ao engano da besta e do falso profeta, e permanecer fiéis ao Cordeiro, que vocês possam ter parte na primeira ressurreição, e reinar com Cristo na terra. E que vocês possam aguardar com alegria o dia em que Satanás será lançado no lago de fogo, e não mais nos incomodará. Amém. Graça e paz. As Duas Testemunhas é o próximo episódio, com surpresas sobrenaturais. É só assistindo para acreditar. Neste mesmo canal, às 12h15. Então não perca tempo, inscreva-se no nosso canal, e ative as notificações, de o seu like para nos fortalecer. Te espero lá, fique na paz. Graça e paz, seja bem-vindo ao canal, Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje temos o quarto episódio, as duas testemunhas do Apocalipse. Será que é Moisés e Elias, ou Enoque e Elias, ou as duas testemunhas são surpresas, ou são profetas desconhecidos? Inscreva-se em nosso canal, e dê seu like para nos abençoar. Esta é a série do arrebatamento e suas profecias. Saiba que Deus tem uma grande bênção para você. Não fique para trás. As duas testemunhas segundo a Bíblia. Olá, queridos irmãos em Cristo. Hoje quero falar com vocês sobre um tema muito interessante e importante.
As duas testemunhas segundo a Bíblia. Quem são elas? O que elas vão fazer? Quando elas vão aparecer? Com algumas das perguntas que muitas pessoas têm sobre esse assunto, veremos o que a palavra de Deus nos revela sobre essas duas personagens proféticas. A primeira referência bíblica sobre as duas testemunhas está no livro de Apocalipse 11, 3 a 12. Nesse texto, o apóstolo João recebe uma visão de Deus e escreve o que ele vê e ouve. Ele diz: "E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos, e, se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Apocalipse 11, 3 a 12. Esse é um trecho muito impressionante e cheio de detalhes sobre as duas testemunhas. Podemos perceber que elas têm um papel fundamental no plano de Deus para o fim dos tempos. Elas são enviadas por Deus para proclamar a sua mensagem ao mundo durante um período de grande tribulação e perseguição. Elas têm autoridade divina para realizar milagres e julgar os seus inimigos com fogo. Elas são mortas pela besta, o anticristo, mas ressuscitam depois de 3 dias e meio, diante dos olhos de todos. Elas são arrebatadas ao céu por Deus, enquanto seus inimigos ficam com medo. Mas quem são essas duas testemunhas? A Bíblia não nos dá o nome delas, mas nos dá algumas pistas sobre a sua identidade. Uma delas é a comparação com as duas oliveiras e os dois castiçais. Essa é uma alusão ao livro de Zacarias, capítulo 4, onde o profeta vê uma visão semelhante de duas oliveiras que alimentam um candelabro de ouro com 7 lâmpadas. Nesse contexto, as duas oliveiras representam 2 ungidos de Deus: Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador de Judá. Eles eram os líderes do povo de Deus que voltou do exílio na Babilônia para reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. Eles simbolizam a restauração do culto a Deus e da autoridade civil de Israel. Assim, as duas testemunhas do Apocalipse podem ser vistas como representantes de Deus para o seu povo no fim dos tempos, exercendo as funções de sacerdote e rei. Outra pista sobre a identidade das duas testemunhas é o tipo de milagres que elas realizam. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova, e para converter as águas em sangue, e para ferir a terra com pragas. Esses são os mesmos sinais que foram feitos por 2 grandes profetas do Antigo Testamento, Elias e Moisés. Elias foi o profeta que confrontou os falsos profetas de Baal e que orou para que não chovesse por 3 anos e meio em Israel. 1 Reis 17:18. Moisés foi o profeta que libertou o povo de Deus da escravidão no Egito e que enviou as 10 pragas.
Sobre os egípcios, incluindo a transformação das águas em sangue, Êxodo 7-12, eles são considerados os maiores profetas de Israel, que anunciaram a vontade de Deus e realizaram maravilhas em seu nome. Portanto, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que as duas testemunhas do Apocalipse são Elias e Moisés, que voltarão à terra para cumprir a sua missão profética. Há alguns argumentos que apoiam essa ideia. Um deles é que Elias e Moisés já apareceram juntos na transfiguração de Jesus, quando conversaram com ele sobre a sua morte em Jerusalém, Mateus 17, 1-8. Outro é que Elias e Moisés não morreram da forma comum. Elias foi arrebatado ao céu por um redemoinho de fogo, sem ver a morte, 2 Reis 2, 11. Moisés morreu na montanha de Nebo, mas ninguém sabe onde está o seu túmulo, pois Deus o sepultou. Deuteronômio 34, 5 e 6. Além disso, há uma profecia no livro de Malaquias que diz que Elias voltará antes do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5 e 6. No entanto, há outras interpretações possíveis sobre a identidade das duas testemunhas. Alguns acham que elas podem ser Enoque e Elias, ao serem os únicos homens que não morreram na Bíblia. Gênesis 5, 24, 2 Reis 2, 11. Outros pensam que elas podem ser dois anjos ou dois crentes fiéis que Deus escolherá no fim dos tempos. Há também quem entenda que elas podem ser símbolos da Igreja ou de Israel, que testemunharão de Deus ao mundo antes da sua vinda. O fato é que não podemos ter certeza sobre quem são as duas testemunhas do Apocalipse. O mais importante é entender o seu papel e o seu propósito no plano de Deus. Elas são enviadas por Deus para pregar o Evangelho do Reino aos habitantes da terra, para confrontar o poder do Anticristo e para preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Elas são exemplos de fé, coragem e fidelidade a Deus. Elas são instrumentos de Deus para manifestar a sua glória e a sua justiça. Que possamos aprender com elas a sermos testemunhas fiéis de Deus em nossos dias, sabendo que Ele nos dará poder e proteção para cumprirmos a sua vontade. Que possamos esperar com confiança pela sua vinda gloriosa, quando Ele nos levará para estar com Ele para sempre. O que aprendemos com as duas testemunhas? As duas testemunhas são mencionadas no capítulo 11 do livro de Apocalipse, o qual é um livro profético que revela os acontecimentos do fim dos tempos. Nesse capítulo, o apóstolo João recebe uma visão de um anjo que lhe dá uma vara para medir o templo de Deus, a cidade santa e o altar. O anjo também lhe diz que a parte exterior do templo será pisada pelos gentios por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Esse é o período da grande tribulação, quando o Anticristo se manifestará e perseguirá os fiéis. Mas o anjo também diz que Deus dará poder às suas duas testemunhas, que profetizarão vestidas de pano de saco por 1260 dias, ou seja, os mesmos 3 anos e meio da tribulação. Essas duas testemunhas terão autoridade para fechar o céu, para que não chova durante esse tempo, e para ferir a terra com pragas quantas vezes quiserem. Elas serão uma grande ameaça para o Anticristo e seus seguidores, que tentarão matá-las, mas elas serão protegidas por Deus, até que terminem o seu testemunho. Então, quem são essas duas testemunhas? A Bíblia não dá os seus nomes, mas há várias interpretações possíveis. Alguns dizem serem Moisés e Elias, pois eles fizeram milagres semelhantes aos das testemunhas, como fechar o céu e enviar fogo do céu. Outros dizem serem Enoque e Elias, pois eles foram arrebatados por Deus sem morrer, e poderiam voltar para morrer como as testemunhas. Representantes da Igreja Fiel. Há ainda quem diga serem 2 profetas desconhecidos, ou 2 anjos, ou 2. O fato é que as duas testemunhas são enviadas por Deus para cumprir uma missão.
especial, anunciar a sua palavra e confrontar o mal. Elas são símbolos de coragem, fidelidade e perseverança, elas não se intimidam diante da opressão e da violência, elas não se calam diante da mentira e da injustiça. Elas não se rendem diante da tentação e da apostasia, elas são exemplos para nós, que vivemos em um mundo cada vez mais hostil ao Evangelho. Mas as duas testemunhas também sofrem um destino trágico. Elas são mortas pelo Anticristo e seus aliados, que celebram a sua morte como uma festa. Os seus corpos ficam expostos na praça da grande cidade, chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o Senhor. Essa cidade representa o sistema mundano que se opõe a Deus e aos seus servos, por 3 dias e meio. Ninguém permite que os corpos das testemunhas sejam sepultados, e todos os povos, tribos, línguas e nações contemplam os seus cadáveres. Mas depois desses 3 dias e meio, algo surpreendente acontece: as duas testemunhas ressuscitam. Um grande terremoto atinge a cidade, matando 7.000 pessoas. De que Deus não abandona os seus fiéis, mas os resgata da morte e os honra diante dos homens. E as duas testemunhas sobem ao céu em uma nuvem, enquanto seus inimigos as veem. Esse é um sinal. As duas testemunhas são símbolos de esperança, vitória e glória, elas mostram que Deus tem controle da história e que Ele recompensa os seus servos. Portanto, o que podemos aprender com as duas testemunhas do Apocalipse? Podemos aprender a confiar em Deus, mesmo nas situações mais difíceis e perigosas. Podemos aprender a ser fiéis a Deus, mesmo quando somos rejeitados e perseguidos pelo mundo. Podemos aprender a esperar em Deus, mesmo quando parece que tudo está perdido e sem solução. Podemos aprender a glorificar a Deus, mesmo quando somos humilhados e desprezados pelos homens. As duas testemunhas nos ensinam que Deus é fiel, poderoso, justo e amoroso, e que Ele tem um plano para a sua igreja e para a sua criação. Que sigamos o exemplo dessas duas testemunhas, que não amaram as suas vidas até a morte, mas deram o seu melhor testemunho para Deus. Que possamos estar preparados para enfrentar os desafios do fim dos tempos, com fé, coragem e esperança, que possamos ter a certeza de que Deus está conosco, e que Ele nos dará a vitória final sobre o mal. Que Deus nos abençoe. Graça e paz. O próximo da série Arrebatamento será os 144.000 selados. Quem são esses? Você é um deles. Quer ser um dos escolhidos? Não perca o próximo episódio, amanhã neste mesmo canal, no mesmo horário às 12h15. Inscreva-se em nosso canal e dê seu like para nos fortalecer. Lembre-se, Jesus está voltando. Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Profeta Pastor Marconi Silva. Nos abençoe com a sua inscrição e dê o seu like para nos fortalecer, e compartilhe o vídeo para chegar em mais irmãos. Lembre-se, Jesus está voltando. Hoje vamos apresentar o 5º episódio da série, O Arrebatamento e Suas Profecias, os 144.000 escolhidos. Você é um deles? Quem são eles? O que eles irão fazer nesses dias de choro e dor, e muita tristeza pelo planeta Terra? Vamos lá! Os 144.000 selados. A primeira vez que encontramos os 144.000 selados é no livro de Apocalipse, capítulo 7, ali. Apóstolo João tem uma visão de 4 anjos que seguram os 4 ventos da terra, para que não soprem sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Depois, ele vê outro anjo que sobe do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Esse anjo ordena aos outros que não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que sejam selados os servos de Deus nas suas frontes. Então, João
Houve o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas de qual tribo são os 144.000? O texto bíblico nos dá uma lista das tribos e do número de selado. Em cada uma delas, Judá, 12.000, Ruben, 12.000, Gade, 12.000, Asser, 12.000 de Naftali, 12.000 de Manassés, 12.000 de Simeão, 12.000 de Levi, 12.000 de Issacar, 12.000 de Zebulon, 12.000 de José, 12.000 de Benjamim, 12.000. Essa lista, porém, não corresponde exatamente à lista das tribos originais de Israel, pois há algumas diferenças. Por exemplo, a tribo de Dan está ausente, enquanto a tribo de Manassés está duplicada, pois é um dos filhos de José. Além disso, a ordem das tribos não segue a ordem de nascimento dos filhos de Jacó, Israel, nem a ordem geográfica das terras que elas ocuparam. Essas diferenças nos mostram que a lista das tribos dos 144.000 não deve ser entendida literalmente, mas simbolicamente, ela representa a restauração e a reorganização do povo de Deus sob a liderança do Cordeiro. A tribo de Judá aparece em primeiro lugar porque dela saiu o Messias, Jesus Cristo. A tribo de Levi aparece entre as outras porque não há mais distinção entre sacerdotes e leigos no novo povo de Deus. A tribo de Dan está ausente porque foi a primeira a se desviar para a idolatria e a apostasia. A tribo de José aparece duas vezes porque ele foi o pai adotivo de Jesus e porque ele recebeu a bênção dobrada de seu pai Jacó. Assim, os 144.000 selados não são apenas judeus convertidos ao cristianismo durante a grande tribulação, eles são representantes de todas as nações e épocas que foram incorporados ao Israel espiritual pela fé em Cristo. Eles são os descendentes da promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. O propósito da visão é dar consolo e esperança aos cristãos que enfrentam perseguições e tribulações. Por causa da sua fé, o selo de Deus na fronte dos 144.000 significa que eles pertencem a Ele e estão protegidos da ira divina que será derramada sobre os ímpios. Eles são os servos de Deus que não se contaminaram com as idolatrias e imoralidades do mundo, mas que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eles são os remanescentes fiéis que não se dobraram diante da besta nem receberam a sua marca. A visão dos 144.000 selados é confirmada pela visão seguinte, no capítulo 14 de Apocalipse. Ali, João vê o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele os 144.000 que têm o nome dele e o nome do seu Pai escrito nas suas frontes. Eles cantam um cântico novo diante do trono de Deus, que ninguém podia aprender, senão os 144.000. Eles são descritos como virgens, que não se macularam com mulheres, porque são primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Essas características mostram que os 144.000 selados são um povo santo, puro, exclusivo e verdadeiro. Eles são virgens não no sentido físico ou literal, mas no sentido espiritual ou figurado. Eles não se envolveram com as falsas religiões ou com as doutrinas corruptas do mundo. Eles são primícias para Deus e para o Cordeiro porque são os primeiros frutos da salvação pela graça. Mediante a fé, eles não têm engano na boca porque não pregam mentiras nem heresias, mas proclamam o Evangelho fielmente. Eles são irrepreensíveis porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro e justificados pela sua obra. Portanto, os 144.000 selados são um símbolo dos verdadeiros cristãos de todas as épocas e lugares, que foram escolhidos, chamados, selados, preservados e glorificados por Deus. Eles são a Igreja de Cristo, o seu corpo e a sua noiva. Eles são os que venceram o mundo, a carne e o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles são os que seguirão o Cordeiro para onde quer que ele vá. Eles são os que reinarão com ele para sempre. Quem são os 144.000 selados? Você já ouviu falar dos 144.000 selados? Eles são mencionados no livro do Apocalipse, como um grupo
especial de pessoas que Deus escolheu para serem seus servos fiéis nos últimos dias. Mas quem são eles? Qual é a sua missão? E como podemos fazer parte desse grupo? A primeira vez que os 144.000 selados aparecem na Bíblia é em Apocalipse 7, 1-8, nesse trecho. João vê 4 anjos segurando os 4 ventos da terra, para que não soprassem sobre a terra, mar e as árvores. Depois, ele vê outro anjo subir do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Esse anjo ordena aos outros que não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que sejam selados os servos de Deus nas suas testas. Então, João ouve o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. O que significa ser selado? O selo é um sinal de propriedade, proteção e identificação. Os servos de Deus são selados com o seu nome nas suas testas, para mostrar que eles pertencem a Ele, que estão sob a sua guarda e que são reconhecidos por Ele. O selo também os diferencia dos que adoram a besta e recebem a sua marca na mão direita ou na testa. Apocalipse 13, 16-17. Os selados são leais a Deus e não se deixam enganar pelo falso sistema religioso do anticristo. Mas por que o número de 144.000? Esse número é simbólico, não literal. Ele representa a totalidade dos servos de Deus na terra, que formam um povo santo e separado para Ele. O número é baseado em 12, que é um símbolo de perfeição e plenitude. Há 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de Jesus, 12 portas da Nova Jerusalém. Multiplicando 12 por 12, temos 144, e multiplicando 144 por 1000, que é outro número simbólico de grandeza e completude, temos 144.000. Os 144.000 selados não são apenas judeus, mas também gentios. Eles são de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse 7, 9. Eles são os que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 14. Eles são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Apocalipse 14, 4. Esses são os que cantam um cântico novo diante do trono de Deus. Apocalipse 14, 3. Eles são os que têm a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. A missão dos 144.000 selados é proclamar o Evangelho eterno a toda criatura, antes da volta de Jesus. Eles são os mensageiros da última hora, que anunciam a salvação em Cristo e o juízo de Deus sobre o mundo. Eles são os que resistem à perseguição e à tentação, mantendo-se fiéis até a morte. Eles são os que recebem a coroa da vida e a palma da vitória. Como podemos fazer parte dos 144.000 selados? Não há uma fórmula mágica ou um ritual secreto. A única maneira é aceitar a Jesus como nosso Salvador e Senhor, arrepender-nos dos nossos pecados e obedecer aos seus mandamentos. Precisamos nos entregar totalmente a Ele e seguir os seus passos. Precisamos nos alimentar da sua palavra e orar sem cessar. Precisamos nos unir aos seus servos e testemunhar do seu amor. Precisamos estar vigilantes e preparados para o seu retorno. Você quer ser um dos 144.000 selados? Então faça hoje mesmo essa escolha, não deixe para amanhã. O que pode fazer agora? Amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de se juntar ao povo de Deus. O número 12 na Bíblia. O número 12 na Bíblia tem um significado simbólico e profético. Ele representa a plenitude, a perfeição e a autoridade de Deus. O número 12 está relacionado com o povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o número 12 está associado às 12 tribos de Israel, que formavam o povo escolhido por Deus para ser uma bênção para as nações. Cada tribo tinha uma função específica na história da salvação e recebia uma bênção de Deus. As 12 tribos de Israel também representavam as 12 pedras preciosas que adornavam o peitoral do sumo sacerdote, que simbolizava a presença de Deus entre o seu povo. No Novo Testamento,
O número 12 está relacionado aos 12 apóstolos de Jesus, que foram chamados para serem testemunhas do Evangelho e fundar a igreja cristã. Os apóstolos receberam a autoridade de Jesus para pregar, ensinar, curar e expulsar demônios em seu nome. Eles também representavam as 12 portas da Nova Jerusalém, a cidade celestial que descerá do céu no fim dos tempos. O número 12 na Bíblia também aparece em outras situações que revelam o poder e a graça de Deus. Por exemplo, Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, e que dele sairiam 12 príncipes. Gênesis 17:20. Jacó teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. Gênesis 35:22-26. José teve um sonho em que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele, representando seus pais e seus 11 irmãos. Gênesis 37:9-10. Moisés enviou 12 espias para explorar a terra prometida. Números 13:1-16. Josué dividiu a terra prometida entre as 12 tribos de Israel. Josué 13-21. Davi foi ungido rei sobre as 12 tribos de Israel. Segundo Samuel 5:1-5. Salomão construiu o templo de Jerusalém com 12 colunas e 12 leões. 1 Reis 7:21. 1 Reis 10:20. Elias construiu um altar com 12 pedras para invocar o fogo de Deus sobre os profetas de Baal. 1 Reis 18:31-38. Jesus curou uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Marcos 5:25-34. Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes, e sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Mateus 14:13-21. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que tinha 12 anos de idade. Lucas 8:40-56. Esses são apenas alguns exemplos do significado do número 12 na Bíblia. Podemos concluir que esse número revela o plano perfeito de Deus para a humanidade, que se cumpre através do seu povo fiel. O número 12 nos lembra que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele age na história para salvar aqueles que creem em seu Filho, Jesus Cristo. Graça e paz. O arrebatamento está acontecendo? Em meio a tantas profecias se cumprindo, as pessoas desaparecem? O anticristo aparece? A marca da besta, os 144.000 escolhidos? A apostasia cada vez mais forte. As pessoas perdendo a fé? Muitos esfriaram espiritualmente. O que vai acontecer? Assista o próximo episódio. O que é a apostasia no arrebatamento? Neste mesmo canal, neste mesmo horário 12h15, o arrebatamento e suas profecias? A série completa. Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje apresentamos o 5º episódio. A apostasia. O momento a qual a fé de muitos esfria. Com muitas violência, pessoas desaparecendo e muitas mortes. Não perca tempo, inscreva em nosso canal para não perder nenhum vídeo, e deixe o like para nos fortalecer. Engano. É. Apostasia. Após. O. Arrebatamento. A Bíblia nos ensina que, após o arrebatamento, haverá um período de tribulação, no qual Deus derramará sua ira sobre um mundo rebelde e incrédulo. Esse período será dividido em 2 partes, a primeira metade, chamada de tribulação, e a segunda metade, chamada de grande tribulação. A duração total será de 7 anos. Conforme as 70 semanas profetizadas por Daniel 9:24-27. Nesse tempo, surgirá um líder político e religioso chamado de Anticristo, que fará aliança com muitas nações e se oporá a Deus e aos seus santos. Ele será apoiado por um falso profeta, que fará com que todos adorem a imagem do Anticristo e recebam a sua marca.
Ele também fará um pacto com Israel, mas depois o romperá e profanará o templo, exigindo adoração exclusiva. Esse será o sinal da grande tribulação, a fase mais intensa e terrível da ira de Deus. Mas será que nesse período haverá salvação para aqueles que não foram arrebatados? A resposta é sim, mas com muita dificuldade e perseguição. A Bíblia nos mostra que Deus enviará 2 testemunhas proféticas que pregarão por 3 anos e meio, até serem mortas pelo Anticristo. Elas farão sinais e prodígios para confirmar sua mensagem e serão ressuscitadas depois de 3 dias e meio. Elas serão as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Apocalipse 11, 3-12. Além disso, Deus enviará um anjo que voará pelo céu, proclamando o evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dirá com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Da Apocalipse 14, 6 e 7. E também haverá um remanescente fiel de Israel, que reconhecerá Jesus como o Messias e será protegido por Deus no deserto. Eles serão os 144.000 selados da tribo de Israel. Apocalipse 7, 1-8. No entanto, a maioria das pessoas que ficarem na terra após o arrebatamento não se converterá, mas endurecerá ainda mais seus corações contra Deus. A Bíblia nos diz que Deus enviará sobre elas um espírito de engano, para crerem na mentira do Anticristo e sejam condenadas. Esse será o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram a verdade do Evangelho e se deleitaram na injustiça. Mas como será esse engano? E como será a apostasia? O engano será uma falsificação do plano de Deus, uma imitação do verdadeiro Cristo. O Anticristo se apresentará como o Salvador do mundo, o Príncipe da Paz, o líder supremo. Ele fará milagres, sinais e maravilhas para enganar os habitantes da terra. Ele prometerá paz e segurança, mas trará guerra e destruição. Ele se assentará no templo de Deus, mostrando-se como se fosse Deus. Ele exigirá adoração universal e perseguirá todos os que não se curvarem diante dele. Ele implantará um sistema econômico mundial baseado na marca da besta, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. A apostasia será o abandono da fé em Deus, a rejeição do evangelho da graça. Aqueles que ficarem na terra após o arrebatamento serão tentados a seguir o Anticristo e a negar a Cristo. Eles serão seduzidos pelas mentiras do inimigo e pelos prazeres do pecado. Eles trocarão a verdade de Deus pela mentira, e adorarão a criatura em lugar do Criador. Eles se afastarão dos mandamentos de Deus e seguirão as doutrinas de demônios. Eles blasfemarão contra Deus e contra os seus santos. Eles endurecerão seus corações e não se arrependerão de suas obras más. Portanto, engano e apostasia serão as marcas distintivas daqueles que ficarem na terra depois do arrebatamento. Eles serão iludidos pelo Anticristo e se afastarão da fé em Deus. Por isso, é urgente que estejamos preparados para a vinda de Cristo, vivendo em santidade e vigilância, anunciando o Evangelho a todos os que ainda não o conhecem. Não sabemos o dia nem a hora em que ele virá, mas sabemos que ele virá em breve, que possamos estar entre os que serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares e estar para sempre com ele. Apostasia. Nos dias de hoje. Apostasia significa abandonar ou se desviar da fé cristã. É um pecado grave que pode levar à perdição eterna. Mas como podemos identificar e evitar a apostasia em nossos dias? A Bíblia nos alerta sobre os perigos da apostasia e nos dá alguns sinais de como
reconhecê-la, por exemplo, em 2 Timóteo 3, 1 ao 5, lemos: Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Esses versículos nos mostram que a apostasia se manifesta na vida de pessoas que se dizem cristãs, mas que negam o poder de Deus e vivem conforme os seus próprios interesses e paixões. Essas pessoas têm uma forma de piedade, ou seja, uma aparência religiosa, mas não têm uma verdadeira comunhão com Deus. Outro sinal da apostasia é a rejeição à verdade bíblica e à sã doutrina. Em 2 Timóteo 4, 3 e 4, lemos: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Esses versículos nos mostram que a apostasia se manifesta na vida de pessoas que não suportam ouvir a palavra de Deus e preferem seguir falsos mestres que lhes dizem o que querem ouvir. Essas pessoas se recusam a dar ouvidos à verdade e se entregam às fábulas, ou seja, a ensinos enganosos e heréticos. Mas como podemos identificar esses falsos mestres? A Bíblia nos dá alguns critérios para avaliar se alguém é um verdadeiro ou falso mestre. Por exemplo, em Mateus 7, 15 e 20, lemos: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim sendo, pelos seus frutos os conhecereis. Esses versículos nos mostram que devemos observar os frutos dos mestres para saber se eles são verdadeiros ou falsos. Os frutos são as obras e as palavras que eles produzem. Se eles produzem obras e palavras que glorificam a Deus e edificam os irmãos na fé, eles são verdadeiros mestres. Se eles produzem obras e palavras que desonram a Deus e desviam os irmãos da fé, eles são falsos mestres. Diante desses sinais da apostasia e dos falsos mestres, como podemos nos proteger e permanecer firmes na fé? A Bíblia nos dá algumas orientações. Por exemplo, em Hebreus 10, 23 ao 25, lemos: Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns de antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esses versículos nos mostram que devemos manter a nossa esperança em Deus e na sua promessa de salvação. Devemos também nos considerar mutualmente e nos estimular ao amor e às boas obras. Devemos também não deixar de congregar-nos com os irmãos na igreja e nos admoestar mutuamente, para não cairmos em tentação. Em resumo, a apostasia é um perigo para os cristãos atualmente. Ela se manifesta na vida de pessoas que abandonam ou se desviam da fé cristã e vivem em rebelião contra Deus. Para evitar a apostasia, devemos permanecer firmes na palavra de Deus e na comunhão com os irmãos. Que Deus nos abençoe e nos guarde da apostasia.
Sinais de apostasia. Como posso evitar a apostasia? A apostasia é o abandono da fé cristã, seja por negação, desobediência ou indiferença, é um dos maiores perigos que ameaçam a Igreja de Cristo, por poder levar à perda da salvação e à condenação eterna. Mas como podemos evitar a apostasia e permanecer firmes na fé até o fim? A Bíblia nos dá algumas orientações para prevenir a apostasia e nos fortalecer na graça de Deus. Vejamos algumas delas. Confessar a Jesus como Senhor e Salvador, esse é o primeiro passo para entrar na família de Deus e receber a salvação. Quem confessa a Jesus como Senhor e Salvador está reconhecendo a sua autoridade, a sua obra e a sua presença em sua vida. O apóstolo Paulo diz que se confessarmos com a boca que Jesus é Senhor e crermos no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Romanos 10, 9. Participar da comunhão com os irmãos. A Igreja é o corpo de Cristo, formado por todos os que creem nele e o seguem. Quem participa da comunhão com os irmãos está se integrando à família de Deus e se beneficiando da vida em comunidade, como o amor, a edificação, a correção e a prestação de contas. O autor da carta aos Hebreus exorta os cristãos a não deixarem de congregar-se, mas a se encorajarem mutuamente. Hebreus 10, 25. Estudar e obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte de revelação, orientação e nutrição espiritual para os cristãos. Quem estuda e obedece à palavra de Deus está ouvindo a voz do Senhor e se conformando à sua vontade. O salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Salmo 119. 105 E que ele escondeu a palavra de Deus em seu coração para não pecar contra ele. Salmo 119, 11. Arrepender-se dos pecados é buscar a santificação. O pecado é a transgressão da lei de Deus e a rebelião contra a sua vontade. Quem se arrepende dos pecados e busca a santificação está demonstrando que ama a Deus e obedece aos seus mandamentos. O apóstolo João diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9 E que quem permanece em Cristo não vive pecando. 1 João 3, 6. Renunciar ao mundo e às coisas do mundo. O mundo representa o sistema maligno que se opõe a Deus e aos seus propósitos. Quem renuncia ao mundo e às coisas do mundo está se desapegando dos valores, das paixões e das práticas deste século, em vez de se transformar pela renovação da mente. O apóstolo Paulo diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, para podermos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Essas são algumas das orientações que devemos seguir para evitar a apostasia e crescer na fé. Se praticarmos essas coisas, estaremos nos aproximando de Deus e nos afastando do mal. Estaremos também nos preparando para o dia em que veremos o Senhor face a face e entraremos na sua. Que possamos ser fiéis até o fim e receber dele a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. O próximo episódio do Arrebatamento e sua profecias será causa e crise mundial, morte, terremotos, desastres, um cumprimento da palavra de Deus. Profecias tornando-se manchetes de jornais. Então, por gentileza, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum dos episódios, e deixe seu like para nos fortalecer. Amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, lembre-se, ainda é tempo, aceite a Jesus.
Graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva, hoje com mais um episódio da série O Arrebatamento e as suas profecias, sangue, dor e sofrimento com as 7 taças do Apocalipse e a ira de Deus. Então não percam tempo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para não perder nenhum dos nossos episódios. Caos. Crise mundial segundo a Bíblia. A Bíblia nos mostra que após o arrebatamento, o mundo entrará em um período de grande tribulação. Caos e crise, será um tempo de angústia, aflição, violência, guerra, fome, pestes, terremotos, catástrofes naturais e sobrenaturais. Será também um tempo de engano, apostasia, perseguição e martírio para os que se converterem a Cristo nesse período. Veja o que diz Mateus 24, 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais, e, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, devido aos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O arrebatamento da igreja é um evento profético que ocorrerá antes da grande tribulação, quando Jesus Cristo virá buscar os seus fiéis e os levará para o céu. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Esse será um momento de alegria e esperança para os que amam a Deus, mas também de tristeza e angústia para os que ficarem na terra. A Bíblia nos revela que após o arrebatamento haverá um período de 7 anos de grande tribulação, em que Deus derramará a sua ira sobre o mundo ímpio e rebelde, que rejeitou o seu Filho e o seu Evangelho. Esse será um tempo de caos, crise mundial, guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguições, enganos, apostasia e sofrimentos sem precedentes na história da humanidade. Além do texto de Mateus 24, 21 e 22, podemos citar outros versículos bíblicos que nos falam sobre o caos e a crise mundial após o arrebatamento. Apocalipse 6, 1 a 8. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, que representam a guerra, a fome, a morte e o inferno. Apocalipse 6, 9 a 11. Os mártires da tribulação, que serão mortos devido à palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 6, 12 ao 17. O 6º selo, que trará grandes terremotos, escurecimento do sol e da lua, queda das estrelas e pânico dos homens. Apocalipse 8, 1 ao 13. As 4 primeiras trombetas, que trarão juízo sobre a terra, o mar, os rios e as fontes das águas e sobre o céu. Apocalipse 9, 1 ao 21. As 2 últimas trombetas, que trarão juízo sobre os homens por meio de gafanhotos demoníacos e de um exército de cavaleiros que matarão a 1/3 parte da humanidade. Apocalipse 13, 1 ao 18. A besta que sairá do mar e a besta que sairá da terra, que serão os principais instrumentos do anticristo para enganar e dominar o mundo. Eles farão com que todo adorem a imagem da besta e recebam a sua marca na mão direita ou na testa. Apocalipse 16, 1 ao 21. As 7 taças da ira de Deus, que trarão juízos ainda mais terríveis sobre os homens e sobre a natureza. Elas incluem úlceras malignas, sangue no mar e nos rios, calor intenso do sol, trevas no reino da besta, secamento do rio Eufrates, batalha do Armagedon e grande terremoto. Diante desse cenário apocalíptico que se desenrolará após o arrebatamento da igreja, devemos nos perguntar: estamos preparados para encontrar o Senhor nos ares? Estamos vivendo conforme a sua vontade? Estamos anunciando o seu evangelho aos perdidos? Estamos vigiando e orando para não cairmos em tentação? A Bíblia nos adverte que aquele dia virá como um ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5, 2. Por isso, não devemos nos deixar levar pelo sono espiritual,
pela indiferença ou pela incredulidade, devemos estar atentos aos sinais dos tempos e aguardar com fé e esperança a vinda do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe e nos guarde até aquele grande dia. A ira de Deus. A ira de Deus na terra é um tema que muitas vezes é ignorado ou minimizado pelos cristãos. Afinal, Deus não é amoroso e misericordioso? Como ele pode se irar contra a sua criação? Não estamos vivendo na era da graça? A Bíblia nos revela que Deus é santo e justo, e que Ele não tolera o pecado e a rebeldia dos homens. Ele tem um plano para julgar o mundo e manifestar a sua glória e soberania. Esse plano envolve a ira de Deus na terra, que será derramada sobre os ímpios e os que rejeitam o seu Filho Jesus Cristo. A ira de Deus na terra é descrita em detalhes no livro do Apocalipse, que nos mostra os eventos futuros que antecedem a segunda vinda de Cristo. Nesse livro, vemos que Deus enviará 7 selos, 7 trombetas e 7 taças de juízo sobre a humanidade, causando grandes catástrofes naturais, guerras, fome, pestes, morte e sofrimento. Alguns exemplos desses juízos são: o primeiro selo, um cavaleiro branco que sai para conquistar. Apocalipse 6, 1 e 2. O segundo selo, um cavaleiro vermelho que tira a paz da terra e faz com que os homens se matem mutuamente. Apocalipse 6, 3 e 4. O terceiro selo, um cavaleiro preto que traz fome e escassez. Apocalipse 6, 5 e 6. O quarto selo, um cavaleiro amarelo, com poder sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, fome, peste e feras. Apocalipse 6, 7 e 8. O quinto selo, as almas dos mártires que clamam por vingança. Apocalipse 6, 9 e 11. O sexto selo, um grande terremoto que abala o céu e a terra, fazendo com que as estrelas caiam, o sol escureça e a lua se torne vermelha como sangue. Apocalipse 6, 12 ao 17. O sétimo selo, um silêncio no céu por meia hora, seguido do soar das 7 trombetas. Apocalipse 8, 1 e 2. E assim por diante, até chegar às 7 taças da ira de Deus, sendo as últimas pragas que precedem o retorno de Cristo em glória e poder. AP 16. Mas por que Deus se ira contra a terra? Qual é o propósito da sua ira? Nos ensina que Deus se ira contra a terra devido ao pecado dos homens, que se multiplicou sobre a face do globo. Os homens se afastaram de Deus e se corromperam com toda sorte de iniquidade, violência, idolatria, imoralidade, blasfêmia e incredulidade. Eles não deram glória a Deus nem reconheceram o seu domínio sobre todas as coisas. Eles também rejeitaram o evangelho da salvação em Jesus Cristo, o único caminho para escapar da condenação eterna. O propósito da ira de Deus na terra é revelar a sua justiça e santidade, punindo os pecadores e vindicando os seus santos. É também preparar o caminho para o estabelecimento do seu reino milenar na terra, onde Cristo reinará com os seus fiéis por 1000 anos de paz e prosperidade. A ira de Deus na terra é parte do seu plano redentor para restaurar todas as coisas ao seu estado original antes da queda. Como devemos nos posicionar diante da ira de Deus na terra? Nos exorta a nos arrependermos dos nossos pecados e crermos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu na cruz para pagar o preço da nossa culpa e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. Ele é o único que pode nos livrar da ira vindoura e nos dar a esperança da glória.
A Bíblia também nos incentiva a vigiarmos e orarmos, pois não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor virá. Ele virá como ladrão de noite, e surpreenderá muitos que estarão distraídos e despreparados. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e para recompensar os seus servos fiéis. A Bíblia ainda nos orienta a proclamarmos o Evangelho a toda criatura, ao ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para testemunharmos do seu amor e da sua graça. Devemos alertar as pessoas sobre o perigo de permanecerem na incredulidade e na desobediência. Devemos anunciar as boas novas de que há perdão, libertação e vida em Jesus Cristo. A ira de Deus na terra é uma realidade que não podemos ignorar nem escapar. Ela é uma expressão do seu caráter santo e justo, que não se conforma com o pecado e a rebeldia dos homens. Ela é também uma demonstração do seu amor e da sua misericórdia, que oferece uma saída para os que se arrependem e creem em seu Filho. Ela é, enfim, uma preparação para o seu reino eterno, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte, mas somente alegria, paz e adoração. Que Deus nos ajude a vivermos nessa expectativa, com fé, esperança e amor. Amém. É surpreendente quando nos vemos o cumprimento das profecias, e um sinal que Jesus realmente está voltando, o arrebatamento está próximo. O nosso próximo episódio é Sofrimento e Juízo. Não podemos mais brincar com tudo que está acontecendo no mundo. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Amanhã nesse mesmo canal, no mesmo horário, 12 horas e 15 minutos, mais um episódio da série O Arrebatamento e as Profecias com o tema O Sofrimento e o Juízo. Você está preparado? Inscreva-se e deixe seu like para não perder nenhum vídeo do canal. Deus e nos esperamos por você. Graça e paz, seja bem-vindo ao canal, Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje apresentamos mais um episódio da série, O Arrebatamento e as Profecias, com o tema Sofrimento e o Juízo Final. Gafanhoto com veneno de escorpião. Os 4 anjos do rio Eufrates. Os cavaleiros. As taças. Os selos. E as trombetas. É a grande tribulação. Desde já, inscreva em nosso canal, ative as notificações, para não perder nenhum vídeo. E deixe seu like. O arrebatamento, o sofrimento e o juízo.